O Natal de Jesus e o Natal de modo geral são as luzes. Onde você anda, na cidade, no estado, no país, no mundo ocidental, no Natal você vê muitas luzes. E a razão de nós enfeitarmos nossa casa, nós decorarmos esse tempo natalino com luzes, não é à toa. Há uma razão histórica, uma razão bíblica e uma razão espiritual. É porque as profecias bíblicas, elas sempre apontaram como estrelas messiânicas a figura de nosso Salvador. E eu quero que a partir dessa noite, quando você olhar para o seu pisca-pisca de sua árvore de Natal, em sua casa, aqui na igreja, na rua, nas praças, você se lembre que essas luzes simbolizam verdades, profecias, palavras abençoadoras de Deus para nós, ditas há tanto tempo e que se cumpriram no Natal do Senhor Jesus. Venha aqui comigo para a Bíblia, palavra de Deus, ao texto de Isaías, capítulo 9, verso 2. Esse texto, ele vai relatar para todos nós essa expressão gloriosa de que no Natal o nosso Deus nos traz a sua luz, a sua graça, o seu conhecimento, a bênção de caminharmos com o caminho certo na direção do nosso Pai. Fala assim Isaías capítulo 9, verso 2: o povo que andava na escuridão viu uma forte luz, a luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Amém. Meus irmãos, que maravilhoso saber que nós não precisamos mais viver sem a direção do Senhor. Mas se no seu coração ainda há alguma dúvida sobre por quê ou quais são as razões do Natal, se em tua alma, em teu pensamento, aí em tua vida você tem algum tipo de dúvida sobre por que é que nós celebramos a cada dia 25 de dezembro uma festa que reúne a família e as pessoas e o mundo inteiro para celebrar Jesus, se há no teu coração, na tua alma e no teu pensamento alguma dúvida sobre os reais significados do Natal de Jesus, essa palavra é para você nessa noite, porque ela vai nos mostrar sobre alguns textos bíblicos, alguns eventos proféticos, algumas palavras ditas de um modo antecipado, não há um ano, mas há milhares de anos atrás, que puderam, como estrelas que apontavam a bênção do Natal de Jesus, mostrando claramente que sim, as estrelas messiânicas, elas apontam para o menino Jesus, para o Natal que transforma, que muda toda a nossa vida. Por isso eu creio que a partir do texto que nós lemos aqui, de Isaías 9:2, nós podemos vislumbrar, podemos perceber claramente as estrelas messiânicas que mostram, que iluminam, que apontam Jesus para a nossa vida. Essas estrelas, elas em primeiro lugar definem onde nós estamos. A Bíblia diz aqui no verso 2 de Isaías 9 que o povo andava na escuridão. Todos nós um dia já experimentamos andar na escuridão. A pessoa pode estar toda coberta de luz física, mas pode estar empobrecida, enegrecida espiritualmente, sem a direção, cheia de trevas, porque todo ser humano, eu e você, um dia,
podemos experimentar a vida sem Deus. A vida sem Deus, meus irmãos, é uma vida nas trevas. Quando eu não tenho Jesus como meu Senhor, quando eu caminho com dúvidas, quando eu não sei de onde eu vim, onde eu estou e para onde eu vou, eu estou uma pessoa que não vivo na graça, na luz do Senhor Jesus. Por isso, esse texto vai dizer para nós, de Isaías 9:2, o lugar exatamente onde muitos de nós se encontram. Muitos vivem na escuridão. Na escuridão você não consegue entender claramente para onde vão os seus pés. Talvez você já andou em algum lugar de sua vida onde não havia nenhuma luz elétrica, nenhuma luz da lua que reflete o sol, e realmente é difícil você andar na escuridão sem poder perceber o próximo passo que você vai dar. Assim, muitos de nós caminham sem saber qual é o seu próximo passo. O que é que eu vou fazer amanhã pela manhã? De que maneira eu vou acordar amanhã pela manhã? Quais são os meus destinos nesse final de ano, o ano que vem? Você e eu podemos caminhar nessa direção, e a palavra de Deus nos diz que as estrelas do Messias, elas localizam aonde, o local onde nós nos encontramos. O mundo inteiro, antes de Jesus, vivia na escuridão. As pessoas tinham uma religião, elas seguiam algum tipo de preceito religioso, elas seguiam até pessoas muito boas, mas estavam na escuridão. E é interessante, meus irmãos, que a palavra de Deus vai nos contando lá nas origens do mundo. Ela fala sobre Adão e Eva, depois fala sobre Noé, depois vai traçando alguns fatos importantes ali, e no capítulo 12 de Gênesis, Deus começa a mostrar para a raça humana quais foram e quais eram os planos dele para a vida humana. E ali, no capítulo 12 de Gênesis, Deus começa a mostrar as suas primeiras estrelas que apontavam a vida futura do Filho de Deus a esse mundo. O nosso Pai, no meio de uma multidão de pessoas que não serviam a Ele, no meio de um grupo imenso de pessoas que não adoravam o Senhor, Ele pinça, Ele tira uma pessoa. E o nome desse homem era Abraão. Abraão não tinha pais que serviam a Deus. O pai de Abraão era Tera, era um pagão, era uma pessoa que não tinha o temor do Senhor. Mas Deus olha para aquele mundo e diz: eu preciso escolher alguém que me servirá como uma bênção neste mundo. E aí o Senhor vai, chama Abraão e fala assim para ele, lá no capítulo 12 de Gênesis 1-3: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui está claramente uma das grandes estrelas messiânicas que apontavam a figura de Jesus milhares de anos antes dele vir a este mundo. Foi através de Abraão que Deus começou a selecionar, a tirar assim claramente a pessoa, a tribo, a família, o povo, a nação
nação da onde viria o nosso Senhor e o nosso Salvador. E se você notou bem aqui o que eu li, ele fala no final o seguinte em relação a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Hoje, você só pode glorificar Deus em sua casa. Hoje, nós só podemos ver um casal tornar-se noivo na bênção do nosso Deus, uma família ser constituída com a graça de Jesus. Nós podemos festejar e abençoar o mundo inteiro, porque um dia Deus fez brilhar lá no tempo antigo, nas origens do mundo, uma estrela que apontou o Rei Jesus, que viria e nos abençoaria. Em segundo lugar, as estrelas messiânicas nos fazem ver claramente o Natal do Senhor Jesus. Isaías fala assim: viu uma forte luz. Todos nós, hoje em dia, podemos falar que foi fácil para Cristo vir este mundo. Ele já veio. Então, depois que acontece o fato, para nós é fácil dizer que ele nasceu em Belém, tinha como mãe humana Maria, como pai humano José, que ele esteve ali na manjedoura, na estrebaria. Para nós é muito fácil desenhar o cenário hoje em dia do Natal. Mas antes do Natal acontecer, as pessoas estavam com seus olhos vendados. Elas não conseguiam enxergar que um dia Deus mudaria a história do homem. Naquele tempo, antes de Jesus, as pessoas começaram a fazer as suas justificativas, começaram a oferecer as suas opções de fé. Cresceram muitas religiões, muitas pessoas que adoravam tantos outros deuses, mas a palavra do Senhor fala aqui para nós o seguinte: que essa multidão que vivia nas trevas, ela vai ver uma forte luz. Deus vai abrir os seus olhos e vai revelar para essa multidão, e também hoje para mim e para você, o que Ele tem de especial no Natal, para além da festa, para além da ceia, para além dos presentes. O nosso Deus tem um sentido especial de uma criança que veio ao mundo para ser rei, uma criança que veio ao mundo para nos curar, para nos transformar, uma criança que veio ao mundo a nos ensinar um novo caminho. E mais, Jesus, nascendo, ele tinha um destino traçado por Deus. Ele nasceu exatamente para morrer. Nenhuma mãe dá à luz a um filho pensando na sua morte. As mães, os pais, nós todos temos nossos filhos e imaginamos que não queremos e não pensamos nunca em vê-los morrer. Mas esse menino, que veio a ser a luz do mundo, ele tinha um destino traçado. Ele nasceu para morrer. Agora, olha só que impressionante a morte dessa criança, desse menino que veio a ser um homem, traria para nós a bênção, a graça, a salvação em nosso Deus. Daí porque texto de Isaías 7,14 diz para nós o seguinte: por isso, também aqui há uma estrela messiânica, por isso o Senhor dará um sinal milagroso a você, mesmo assim. Preste atenção: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Eles o chamarão Emanuel, Deus conosco. A partir de Jesus, a luz de Cristo, a luz do Senhor, ela não vem e vai embora. Com o Natal de Cristo, a luz não vem e depois, por alguns dias,
céu, o Deus não só da majestade, o Deus não só um grande rei, mas o Deus que habitaria, que moraria, que estaria conosco. O Natal reflete essa humildade, essa semelhança de Jesus com a gente. O Natal não foi para os ricos, porque Jesus não nasceu em Jerusalém. Não foi para os grandes sábios da época que ele nasceu, e quem pôde ser o porta-voz dos nascimentos foram os pastores, gente pobre, gente inculta. O Natal de Jesus, ele traz um Deus tão distante, e traz a sua luz a este mundo, e traz toda a bênção, a direção de nosso Deus. Isaías 9:2, ele fala assim: o povo que andava na escuridão viu uma forte luz. Agora ouça bem: a luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Ou seja, ele vai dizer aqui o seguinte: que essa luz não esteve só lá em cima do teto, mas ela atingiu a minha pele, o meu coração. Ela veio do céu e me cobriu com a luz, com a iluminação de nosso Deus. Meus irmãos, as estrelas messiânicas, de fato, elas apontam a bênção de Deus, o favor do Senhor. E quando Cristo veio a este mundo, trazendo luz para todos nós, ele veio com uma grande agenda. Depois que ele nasceu, fez-se menino e fez-se homem com 30 anos e começou a sua obra nesse mundo. Ele veio com uma agenda. Jesus entrou em lugares, passou pelos templos religiosos, andou nas ruas, e ele tinha uma grande agenda a cumprir. Ele estava cumprindo a agenda dita por mais uma outra estrela messiânica de Isaías 61, de 1 a 3, que nos fala assim: o Espírito do Eterno, o Senhor, está sobre mim, porque o Eterno me ungiu. Ele me enviou para pregar as boas novas aos pobres, primeira agenda; curar os de coração partido, segunda; anunciar a liberdade aos cativos e o perdão a todos os prisioneiros. O Eterno me enviou para anunciar o ano de sua graça, a celebração da data em que Deus destruiu nossos inimigos, e consolar todos os que choram, para cuidar das necessidades de todos os que sofrem em Sião, e entregar a eles flores de esperança em vez de cinzas, mensagens de alegria em vez de notícias de calamidade, um coração de louvor em vez de espírito angustiado. O nome deles será lembrado para carvalhos de justiça, plantados pelo Eterno para mostrar sua glória. As estrelas messiânicas, elas refletem a glória de Deus em nós. Esse menino, ele não veio aqui dar um passeio apenas, ele veio para cumprir a agenda de Deus, para nos perdoar os pecados, para curar as nossas mazelas, para oferecer a liberdade aos prisioneiros, para anunciar para nós boas notícias, para dizer que você não precisa mais viver em um luto eterno. Você pode vestir novas roupas de casamento, de felicidade e de alegria. Nosso Deus, o Senhor Jesus, ele veio aqui, e as estrelas do Messias apontaram a bênção que era, que é e que sempre será para com o nosso Deus. Será que eu e você temos visto essa estrela, essas estrelas no meio
Será que nós temos a fé capaz de entender que o Natal, ele vai além, ele realmente rompe a barreira de uma data apenas, de um tempo apenas, de comida, bebida e tudo de bom em termos humanos que há nesses próximos dias? O Natal é o tempo do Senhor mudar a nossa vida. E assim como Cristo nasceu, Ele quer que nasça aí no seu coração, que nasça aqui no meu coração a luz. Não uma luz de velas que apaga rapidamente, mas a luz que brilhará eternamente, para sempre, com o nosso Senhor. Nesta semana, aqui na Piba mesmo, nós recebemos o corpo de uma senhora que havia morrido, parente aqui de nossas irmãs da igreja, a avó da nossa irmã Camila Sapé. E ela esteve aqui, o corpo dela. E conversando com a Vanessa, quando vim aqui fazer o culto fúnebre, ela falou: pastor, a minha avó passou durante muitos anos sendo uma pessoa religiosa. Ela nasceu numa religião e vivia sempre buscando servir sua religião. Mas nesses últimos anos, ela falou para mim, a minha avó começou a ter algumas dúvidas em relação à sua fé. E ela então procurou o seu líder religioso, mas ele não soube explicar das dúvidas que ela tinha. E então ela buscou sanear a sua dúvida aqui, na palavra de nosso Deus. Ela buscou nesse livro a solução, a direção, a luz, as estrelas do Senhor para a sua vida. E ela entregou o coração dela ao Senhor Jesus. Antes de morrer, ela estava na classe preparatória do batismo. Ela já se preparava para ser membro da igreja do Senhor. Mas Deus a levou, e louvado seja o nome dele. A lição que eu tiro dessa situação é a seguinte: mesmo que nós vivamos uma vida inteira sem entender o plano de Deus, hoje é dia, esta é a noite em que o Pai pode aclarar em nossos corações a sua verdade, a sua salvação. A luz pode brilhar aí dentro do teu peito nessa noite, e você, assim como um dia eu e muitos que estão aqui, você poderá entender claramente o Natal de Jesus, a bênção do Senhor na vida de nosso Pai. Por isso, nós vamos agora fechar nossos olhos. Vamos dizer para o nosso Deus que nós estamos vendo, que estamos de fato entendendo que as suas estrelas messiânicas apontaram com razão a vida de um menino que, feito homem, nasceu, cresceu, viveu, morreu por nós. E a vida de Jesus, a morte de Jesus, trouxe para todo mundo a felicidade que o Natal pode oferecer. Eu sei que o Natal é tempo de festa, de alegria, mas depois que passa a festa, as pessoas se recolhem, se entristecem, se angustiam. Quando você recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, passa o Natal, entra o Natal, começa, termina, e você continua a celebrar a bênção maravilhosa de Jesus aqui dentro de tua alma. Porque essa estrela, essa luz entra aqui dentro e nunca mais se apaga. Por isso, no lugar onde você se encontra, a situação que você está, eu quero que você ore comigo nesse momento.
você pode, nessa hora, entregar toda a sua vida, todo o seu coração ao Senhor, o nosso Deus. Olhos fechados, vamos falar com o Senhor Jesus. Feche para os seus olhos, diga assim, repetindo essa oração sua para Cristo. Diga assim para Jesus: Senhor Jesus, agora eu entendo a razão do Senhor ter vindo. Senhor Jesus, eu andava em trevas, mas agora vejo a luz. Senhor Jesus, nessa noite eu entendi por que é que o Senhor veio. O Senhor veio para me salvar, para transformar a minha vida. E agora, Jesus, a tua luz entra no meu coração e eu entrego tudo que eu sou aos teus cuidados. Em teu nome, Jesus, aqui eu oro. Amém. Enquanto estamos orando ao nosso Deus, você pode continuar pedindo ao Senhor que Ele possa dar a você a bênção dEle, a graça dEle. Nós vamos cantar mais uma canção. Você pode, amigo, irmão, usando o nosso cartão de compromisso, dar um passo importante em sua fé com o nosso Deus. Nós vamos cantar ao Senhor e também vamos levantar agora a nossa contribuição financeira. Dízimos